eu vou conversar com o vereador do PMDB, o vereador Genésio Piazza, popularmente conhecido como Edo, que traz vários assuntos relacionados à Câmara de Vereadores. Inicialmente, vereador, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia aos ouvintes da Globo. O vereador ao vivo conversa conosco nesse dia para falar de alguns assuntos. Entre eles, vereador, foi aprovado um cargo do Executivo, projeto esse foi enviado até a Câmara de Vereadores, cargo para diretor de trânsito aqui na cidade. Esse projeto ele foi aprovado, mas o senhor, o vereador Tiago e a vereadora Cristina votaram contra esse projeto. O porquê vocês aprovaram contra esse projeto para a criação de cargo de diretor de trânsito? Bem, Hércules, nós votamos contra, por quê? Porque apesar da necessidade de se criar a diretoria de trânsito em Nova Trento, que é uma exigência do CONTRAN, do DENATRAN, para que o município seja inserido no contexto nacional do trânsito, esta é uma etapa, ou seja, criar a diretoria é uma coisa, se faz necessário. Agora, não era necessário se criar o cargo de diretor de trânsito. Por que não se faz necessário? Porque o próprio CONTRAN e o DENATRAN dizem em suas diretrizes de que municípios de pequeno porte ou de menor porte, o cargo de diretor de trânsito não precisa ser criado nestes primeiros anos ou mesmo décadas, em função de se entender de que não há essa necessidade, porque os problemas de trânsito em cidades pequenas, eles também são bastante resumidos. E quem então responderia pelo diretor de trânsito? Diz as diretrizes do DENATRAN e do CONTRAN que o prefeito poderia nomear qualquer servidor efetivo ou em cargo de confiança, ou seja, atribuir a ele também esta função. Então, desnecessário criar-se um cargo, neste momento, que vai custar aos cofres públicos R$ 2.758 mensais. No momento em que se passa por uma crise financeira nunca antes vista, em que o Executivo até então sequer deu, não é o reajuste, mas fez a reposição da perda salarial aos funcionários. Então não é justo que nós, vereadores, que estamos ali a serviço da sociedade, concordássemos em aumentar despesas sem necessidade, se tínhamos uma solução caseira para o problema. Então, para o vereador Edo, Tiago e Cristina, é inviável esse cargo nesse momento? Não há dúvidas, pois o próprio DENATRAN e o CONTRAN, pois pesquisei muito sobre isto, pois, que minhas decisões são sempre muito bem fundamentadas, e de que não há necessidade pelo porte do nosso município. Tanto que a grande maioria dos pequenos municípios não tem isso mesmo, e se busca uma solução caseira para se economizar. Afinal de contas, o dinheiro do povo é sagrado, é preciso que ele seja bem aplicado. Vereador, o senhor é um dos vereadores que mais envia indicações à Câmara de Vereadores, mas gostaria que o senhor destacasse pelo menos essa última indicação que o senhor fez na Câmara. Tem até uma grande importância para uma determinada comunidade aqui do município. Que indicação é essa? Bem, Hércules, especificamente se refere aos problemas da rua Mário Roberti. A rua Mário Roberti foi pavimentada há cerca de 6 meses, pouco mais, pouco menos, porque não se tem exatidão das datas. Mas assim que ela foi pavimentada, surgiram problemas com a questão de escoamento das águas pluviais. Ou seja, os moradores perceberam que a tubulação que existia já deveria estar totalmente entupida ou parcialmente antes de se fazer a pavimentação. Bem, dizem eles que os problemas ficaram maiores mesmo depois da pavimentação. Por quê? Porque, naturalmente, quando você tem ali uma tubulação que não é de acordo com a necessidade, ou não é compatível com a necessidade, quando você tem a rua não pavimentada, você sabe que a água acaba se sumindo, ou seja, o solo é permeável, então a água some mais rapidamente. E, tendo a rua pavimentada, o acúmulo de água se mantém por mais tempo, formando poças e assim por diante. Então, os moradores
já se mobilizaram junto ao Executivo, mas que até então não obtiveram nenhum sucesso, procuraram este vereador para levar ao conhecimento do Executivo essa situação. E diante da dúvida deles também quanto da responsabilidade da construtora, ou seja, da empresa que construiu a pavimentação, eu entrei em contato e eu posso dizer que prontamente fui atendido no meu pedido. A empresa enviou funcionários ao local que fizeram algum serviço que se entendia que se fazia necessário, mas que também diagnosticaram que o problema está na tubulação totalmente entupida e que esta não é responsabilidade da empresa. Então eu espero que, diante do acontecido, do que está acontecendo, o Poder Executivo envie um representante até a Rua Mário Roberto conversar com os moradores para, em parceria, buscar uma solução para este sério problema. Vereador, o último assunto é sobre um projeto de lei do Executivo, da Prefeitura, que está em discussão na Câmara de Vereadores, principalmente entre os educadores, e eu já fiquei sabendo que se esse projeto entrar em votação nesta segunda-feira, o senhor particularmente já vai votar contra esse projeto. Que projeto é esse que, se ele entrar como está, o senhor vai votar contra? Sim, Hércules, votaremos contra, e justificando o porquê do contra. Primeiro, porque ele é inconstitucional. Primeiro. Segundo, se ele não fosse inconstitucional, ele seria, se aprovado, seria uma injustiça com os professores que estão em sala de aula. Eu vou dizer por que ele é inconstitucional. O artigo 41 da Constituição Federal diz: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Veja que diz, efetivo exercício. Então, o que está acontecendo? O Executivo está propondo alteração. O projeto de lei é de número 011/2017. Ele altera a redação da Lei 1207, de 30 de agosto de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Trento, da Lei número 1668, de 22 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município de Nova Trento e da outras providências. Em resumo, o que ocorre? O Executivo está propondo que aqueles funcionários públicos que passaram no concurso e que já foram nomeados nos seus cargos, mas foram convidados a exercer cargos comissionados ou de confiança, como nós entendemos, que este tempo em que eles não estão no efetivo exercício da sua função seja contado como estágio probatório ou que sirva como estágio probatório. E nós não podemos concordar, porque o que diz aqui o artigo 30 da Lei 1207, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários. O artigo 30 diz o seguinte: o servidor nomeado para o cargo efetivo fica sujeito a um período de estágio probatório de 2 anos, com o objetivo de apurar requisitos necessários à confirmação do cargo para o qual foi nomeado. Aqui diz 2 anos. Depois houve uma emenda na Constituição e passou a 3, tanto que temos alteração na outra lei. São requisitos básicos para o estágio probatório: idoneidade moral, assiduidade e pontualidade, disciplina, esta é a mais importante agora, aptidão, dedicação ao cargo e eficiência. Ou seja, esses são os requisitos necessários que o funcionário contratado ou concursado e nomeado precisa comprovar de que ele preenche esses requisitos para ser avaliado, para se saber se ele pode ser efetivado no cargo pelo qual ele prestou concurso. Por que assim funciona? Porque existe uma comissão que avalia de 6 em 6 meses o desempenho, a aptidão deste funcionário. Então eu lhe digo, se ele estiver fora de sua função, como é
que esta comissão pode avaliar se ele tem aptidão, se ele tem vocação para ser professor, se ele tem vocação para ser motorista, se ele tem vocação para ser enfermeiro. Porque aqui eles estariam mudando os dois artigos, que são leis diferentes. Uma fala do Estatuto dos Funcionários, enquanto o outro fala especificamente do magistério público municipal. E o que é o magistério público? É o exercício da profissão de professor. Então eu te dou um exemplo. Se um professor prestou um concurso para lecionar a disciplina de inglês, ele for convidado a ser diretor da escola, ele permanece 4 anos como diretor. E o período de estágio probatório são 3 anos, de acordo com a Constituição. Como é que esta comissão vai avaliar que ele é apto a exercer a função de professor de inglês se ele não esteve na sala de aula nem um dia, nem uma hora? É por isso, e por outros motivos que nós temos aqui muito bem fundamentados, Hércules, que eu sou contra. Meus colegas, pelo menos o vereador Tiago, o vereador Cristina, já se manifestaram contrários, pois não é possível. Se este projeto passar nesta segunda-feira, na Câmara Municipal, porque ele irá à votação, ou seja, está na ordem do dia desta segunda-feira. Se ele for aprovado, então eu diria que a Câmara de Vereadores estaria prestando um desserviço à qualidade dos funcionários, de suas funções, e dos educadores. Seria um desrespeito para com aqueles professores que prestaram seu concurso e estão na sua devida função, na sala de aula, desempenhando sua função, demonstrando, comprovando sua aptidão, comprovando que eles têm vocação para isso. Então nós não podemos concordar que os que não estão em sala de aula recebam a mesma avaliação e venham a ser beneficiados com a efetivação sem terem passado pelo estágio probatório, que é constitucional. Para terminar, vereador, o senhor acredita que se ele entrar, como está aqui esse projeto, mesmo assim, ele pode ser aprovado pela maioria que hoje formam a base do governo do prefeito Jean? Hércules, eu digo que na segunda-feira vamos ter uma prova de fogo naquela casa. Eu sempre disse que os vereadores têm que estar a serviço do povo e não do poder executivo. Então, se este projeto passar, nós podemos dizer então que os vereadores que lá estão, aqueles que votarem a favor, estão a serviço do poder executivo ou de um prefeito e não da sociedade. E se ele for rejeitado, porque você sabe que nós somos minoria, se ele for rejeitado, é a maior prova, então, estaremos dando uma prova definitiva de que aquela casa tem autonomia, de que aquela casa é independente, de que aquela casa merece ser chamada de poder legislativo, de que aquela casa merece dizer que os que estão lá estão de fato a serviço da sociedade e a serviço da melhoria da qualidade dos funcionários públicos e dos seus serviços prestados à sociedade. Ok. Vamos esperar então o que vai acontecer nessa próxima segunda-feira em relação a esse polêmico projeto de executivo, que provavelmente vai entrar em votação nessa próxima segunda-feira na Câmara de Vereadores. Vereador, já estou em cima do horário, um ótimo dia para o senhor e bons trabalhos aí na Câmara de Vereadores. Ótimo. Eu agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos. Esse é o vereador Genésio Piazza, vereador Edo, do PMDB, que conversou conosco sobre os trabalhos que ele vem realizando e projetos polêmicos que estão tramitando na Câmara de Vereadores.